Imagina um mundo onde fosse possível acessar pensamentos, memórias e conhecimentos de todas as mentes humanas. Uma conexão tão profunda poderia transformar radicalmente como vivemos e interagimos. Deixaríamos de depender apenas de palavras ou ações visíveis, entrando numa era de compreensão direta e sem precedentes. A barreira entre o individual e o coletivo desapareceria, e nossas decisões seriam tomadas com base em um fluxo de informações compartilhado. Mas, ao mesmo tempo, essa realidade traria desafios éticos, questionando os limites da privacidade. Até onde estamos preparados para viver em um mundo sem segredos? Essa ideia parece saída de um livro de ficção científica, mas estudos recentes mostram que pode ser mais plausível do que pensamos. Pesquisadores sugerem que o campo geomagnético da Terra pode funcionar como um canal natural para transmitir informações entre cérebros humanos. O conceito de uma internet mental já está sendo explorado em teorias científicas e experimentos práticos. Embora pareça distante, há uma base científica para acreditar que podemos estar no início dessa revolução. Será que nossa capacidade mental é subutilizada e precisamos apenas de uma tecnologia certa para desbloqueá-la? A conexão mental global também mudaria a forma como enxergamos nossas emoções e sentimentos. Imagine um mundo onde, ao invés de explicar suas dores ou angústias, elas fossem imediatamente compreendidas por outra pessoa. A empatia não seria apenas um exercício, mas um estado natural. Por outro lado, conflitos surgiriam quando as intenções de alguém fossem totalmente reveladas. Isso poderia transformar relacionamentos, tanto pessoais quanto sociais. Não haveria mais como esconder verdades ou manter segredos políticos e econômicos. Estaríamos preparados para tamanha transparência? Se toda a humanidade compartilhasse pensamentos, como isso afetaria o progresso científico e cultural? Descobertas feitas em um canto do mundo poderiam ser instantaneamente acessadas em outro, acelerando inovações. Mas e os problemas de controle? Quem garantiria que essa tecnologia não seria monopolizada? Nossa sociedade, historicamente, tem dificuldade em lidar com poder concentrado, e essa ferramenta representaria um dos maiores poderes já conhecidos. A discussão ética sobre o uso dessa conexão global seria inevitável. Ao imaginar esse futuro, surgem perguntas inevitáveis. E se alguém se recusasse a compartilhar suas informações mentais? Teríamos divisões entre pessoas conectadas e desconectadas. Quem controlaria essa conexão? Essas questões nos fazem refletir sobre o equilíbrio entre o potencial transformador da tecnologia e os riscos que ela traz. Assim como qualquer grande avanço, a conexão mental global pode ser um caminho para a liberdade ou para uma nova forma de opressão. Por fim, a ideia de uma conexão mental global toca em algo profundo: nossa busca por pertencimento e compreensão. Somos seres sociais por natureza, e essa ferramenta poderia levar nossa interação a um nível jamais imaginado. No entanto, para que isso funcione, precisaríamos revisar não apenas nossas tecnologias, mas também nossos conceitos de ética, privacidade e liberdade. Talvez, o maior desafio não seja técnico, mas humano: estarmos prontos para um mundo onde o eu e o nós se tornem inseparáveis. Grandes avanços da humanidade, como o telefone e o vídeo, foram vistos inicialmente como impossíveis. Imagine como uma pessoa no século XVIII reagiria se lhe dissessem que seria possível ouvir a voz de alguém do outro lado do oceano. A ideia seria descartada como fantasia, ou talvez até magia. Mas hoje, o telefone é parte do nosso dia a dia. Essas invenções mostram que o impossível de ontem pode ser o comum de amanhã. O mesmo pode ocorrer com a conexão mental global. Outro exemplo fascinante é a fotografia. Antes de sua invenção, apenas artistas conseguiam registrar visualmente momentos e pessoas. Quando a câmera foi apresentada ao público, muitos a consideraram uma curiosidade passageira, algo que nunca se tornaria essencial. Séculos depois, vivemos rodeados por imagens, desde álbuns digitais até redes sociais. Isso nos faz refletir sobre como ideias inicialmente absurdas podem moldar culturas inteiras com o tempo. Além disso, o impacto das inovações tecnológicas não se limita ao que elas fazem, mas também à maneira como mudam nossas relações. O rádio, por exemplo, não apenas trouxe informações, mas também criou conexões culturais. Programas transmitidos uniram pessoas, influenciaram movimentos sociais e redefiniram a comunicação global. Se algo tão simples quanto ondas de rádio fez isso, imagine o impacto de uma tecnologia que conecta cérebros diretamente.
Essas inovações também mostram que, embora avanços sejam recebidos com entusiasmo, eles sempre geram medo e resistência. O automóvel, quando surgiu, enfrentou críticas de que destruiria empregos relacionados a cavalos e carruagens. Hoje, carros são uma parte essencial da vida moderna, mas também trouxeram novos desafios, como poluição e acidentes. Assim, a conexão mental global provavelmente enfrentaria os mesmos debates sobre benefícios versus riscos. Olhando para o passado, percebemos que a aceitação de novas tecnologias depende de sua integração com a sociedade. Invenções como a eletricidade foram inicialmente restritas a poucos lugares, mas conforme sua utilidade cresceu, ela se tornou universal. Uma conexão mental global seguiria um caminho semelhante, começando como algo restrito e avançando até se tornar indispensável. No entanto, seria necessário pensar cuidadosamente sobre seu impacto. Assim como o telefone e o vídeo, a conexão mental global é uma ideia que parece impossível, mas tem o potencial de redefinir nossa forma de viver. O maior aprendizado da história das inovações tecnológicas é que elas não apenas resolvem problemas, mas também criam novos. A questão não é apenas se essa tecnologia será possível, mas como lidaremos com suas implicações éticas, sociais e emocionais. O campo geomagnético da Terra é uma força invisível, mas constante, que influencia tudo ao nosso redor. Desde bússolas até migrações de pássaros, ele regula aspectos essenciais da vida no planeta. O que poucos sabem é que ele também pode estar profundamente ligado ao funcionamento dos nossos cérebros. Cientistas têm explorado a ideia de que esse campo pode servir como um canal de comunicação natural entre mentes humanas. Se isso for verdade, estamos à beira de descobrir uma nova dimensão de conexão. Essa teoria sugere que nossos cérebros, como pequenos geradores eletromagnéticos, interagem com o campo geomagnético de forma contínua. O Dr. Michael Persinger, pioneiro nesse campo, propôs que essa interação pode criar uma rede invisível que liga todas as mentes. Imagine o campo geomagnético como uma gigantesca nuvem de armazenamento, onde pensamentos e memórias poderiam ser registrados e acessados. Embora pareça fantástico, os estudos indicam que essa possibilidade é mais real do que imaginamos. Para entender melhor, é importante pensar no campo geomagnético como uma ponte. Assim como ondas de rádio conectam aparelhos, o campo pode conectar cérebros. Pesquisas mostram que eventos no campo magnético da Terra, como tempestades solares, têm impactos diretos no comportamento humano, incluindo aumento de ansiedade e mudanças nos padrões de sono. Isso sugere que nossos cérebros já são sensíveis a essa força. A questão é: podemos usá-la intencionalmente para nos comunicar? Essa ideia de conexão coletiva não é nova. Culturas antigas acreditavam em uma mente universal, onde todos estariam interligados por algo maior. A ciência moderna começa a validar esse conceito com medições e estudos. Pesquisas recentes mostram que, em condições específicas, como baixa atividade geomagnética, as pessoas parecem ter experiências intuitivas mais intensas, incluindo premonições e sensação de conexão com outras mentes. Isso nos faz pensar: será que esse campo é a chave para um novo nível de consciência? O impacto disso seria revolucionário. Imagine se pudéssemos acessar memórias ou conhecimentos de outras pessoas simplesmente alinhando nossos cérebros ao campo geomagnético. Isso poderia transformar a educação, a criatividade e até mesmo a resolução de conflitos. No entanto, também traria desafios éticos, como o controle e a manipulação dessas informações. Afinal, toda tecnologia poderosa carrega consigo o risco de abuso. Se o campo geomagnético realmente pode servir como um canal de comunicação entre cérebros, ele não apenas redefiniria nossa compreensão da mente, mas também da humanidade. Isso nos levaria a uma reflexão profunda sobre quem somos e como nos relacionamos. Estaríamos prontos para abandonar a noção de individualidade em favor de um senso de unidade? Ou essa conexão nos tornaria ainda mais conscientes da nossa necessidade de proteger a privacidade e a liberdade de pensamento? O Dr. Michael Persinger foi uma figura central nos estudos sobre a interação entre o cérebro humano e os campos magnéticos. Ele acreditava que nossos cérebros não apenas são influenciados por forças externas, mas também têm a capacidade de interagir com elas de forma ativa. Seus experimentos buscavam provar que os campos geomagnéticos podem criar uma conexão global entre as mentes humanas. Com décadas de pesquisa, ele deixou um legado que ainda intriga cientistas e visionários. Um dos experimentos mais conhecidos de Persinger envolveu o uso do chamado capacete de Deus.
E muitos relataram experiências de conexão com algo maior, como sensações de telepatia ou percepção ampliada. Isso sugeriu que o cérebro humano pode ser sintonizado para acessar informações além de sua percepção usual. Persinger também explorou a ideia de que o campo geomagnético da Terra funciona como um gigantesco banco de dados. Segundo ele, o cérebro humano pode operar como um receptor, captando informações registradas nesse campo. Estudos mostraram que, durante estados alterados de consciência, como o sono profundo, a atividade cerebral se alinha mais facilmente com frequências magnéticas específicas. Isso aumenta a possibilidade de que memórias ou ideias possam ser compartilhadas entre mentes conectadas ao mesmo campo. Além disso, o Dr. Persinger apontou que eventos cósmicos, como tempestades solares, podem influenciar diretamente nossas emoções e pensamentos. Ele observou que, durante períodos de alta atividade geomagnética, há um aumento de comportamentos impulsivos e alterações no humor coletivo. Essa conexão sugere que nossos cérebros já são naturalmente afetados por forças invisíveis ao nosso redor, mesmo que ainda não compreendamos completamente como isso acontece. Os estudos de Persinger também abriram caminho para discussões éticas. Se nossos cérebros podem ser influenciados por campos externos, seria possível manipular pensamentos ou emoções em larga escala? Essa pergunta levanta preocupações sobre o uso de tecnologias baseadas em suas descobertas. Como qualquer avanço científico, o trabalho de Persinger apresenta tanto oportunidades quanto riscos, que precisam ser avaliados cuidadosamente. Por fim, o legado de Persinger nos convida a explorar mais profundamente o potencial humano. Ele acreditava que a mente é uma ferramenta poderosa, ainda subutilizada, e que compreender sua conexão com o universo é o próximo passo na evolução humana. Suas pesquisas não apenas desafiaram as convenções científicas, mas também nos incentivaram a sonhar com um futuro onde a mente e o cosmos estão em perfeita harmonia. Embora muitas pessoas não percebam, o campo magnético da Terra exerce uma influência direta sobre nosso comportamento e saúde mental. Estudos mostram que, durante períodos de alta atividade geomagnética, como tempestades solares, há um aumento significativo em casos de ansiedade, insônia e até mesmo comportamentos violentos. Esse fenômeno sugere que nossos cérebros estão profundamente ligados a essa força invisível que permeia nosso planeta. Pesquisadores como o Dr. Michael Persinger foram pioneiros em investigar essa conexão. Ele acreditava que o campo magnético da Terra pode atuar como um ritmo mestre que regula nossos cérebros. Assim como relógios biológicos seguem ciclos de luz e escuridão, nossos pensamentos e emoções podem ser influenciados por variações magnéticas. Isso explicaria por que algumas pessoas relatam sentimentos de inquietação ou euforia em certos momentos, mesmo sem um motivo aparente. Além disso, o campo magnético parece desempenhar um papel crucial em estados alterados de consciência. Experimentos mostram que, durante momentos de baixa atividade geomagnética, as pessoas tendem a relatar mais experiências intuitivas, como premonições ou sensações de conexão com outras mentes. Esses estados sugerem que, quando o campo está mais estável, nossos cérebros podem operar em frequências que facilitam a comunicação não verbal ou mesmo telepática. Animais também são profundamente influenciados pelo campo magnético. A migração de pássaros, por exemplo, depende de sua capacidade de detectar mudanças magnéticas para navegar. Isso reforça a ideia de que os seres vivos estão naturalmente sintonizados com essa força. Se outras espécies já utilizam o campo magnético para comunicação e orientação, por que seria diferente para os humanos? Talvez apenas estejamos começando a redescobrir algo que sempre esteve ao nosso alcance. Essa influência magnética também levanta questões sobre o impacto da tecnologia moderna. Redes Wi-Fi, torres de celular e outros dispositivos eletrônicos criam campos magnéticos artificiais que podem interferir na harmonia natural entre nossos cérebros e o campo terrestre. Será que isso está afetando nossa saúde mental ou capacidade de conexão intuitiva? Estudos recentes indicam que sim, e é algo que precisamos investigar com urgência. Explorar a relação entre o campo magnético e o comportamento humano nos ajuda a entender melhor quem somos e como interagimos com o mundo ao nosso redor. Essa força invisível não é apenas uma curiosidade científica, mas uma parte essencial do que nos torna humanos. À medida que mergulhamos mais fundo nessa conexão, estamos descobrindo novas formas de compreender nossas emoções, nossos pensamentos e nosso lugar no cosmos. Um dos aspectos mais fascinantes da relação entre o campo magnético da Terra e a mente humana está nos sonhos. Pesquisadores descobriram que, em condições de baixa atividade geomagnética,
as pessoas têm maior chance de experimentar sonhos vívidos e interconectados. Em experimentos conduzidos por cientistas como Stanley Krippner, voluntários relataram sonhos que pareciam refletir imagens observadas por outras pessoas em locais diferentes. Esses estudos sugerem que, durante o sono, nossos cérebros podem sintonizar informações de outras mentes. O sonho é um estado em que a atividade cerebral se altera significativamente, permitindo que hemisférios direito e esquerdo operem em maior harmonia. Isso cria uma janela única para a comunicação intuitiva e simbólica. Durante esses estados, quando o campo geomagnético está estável, os cérebros parecem estar mais propensos a acessar informações externas. Embora os mecanismos exatos ainda não sejam compreendidos, esses fenômenos indicam uma conexão mais profunda entre mente e ambiente. Krippner realizou experimentos intrigantes nos quais uma pessoa, enquanto dormia, recebia transmissões inconscientes de outra pessoa em outro local. Por exemplo, um voluntário observava imagens em uma sala enquanto outro dormia em um ambiente isolado. Surpreendentemente, os sonhos frequentemente refletiam as imagens observadas. Isso reforça a ideia de que, em estados de relaxamento profundo, os cérebros humanos são mais receptivos à troca de informações. Além disso, estudos mostram que a atividade geomagnética influencia diretamente a qualidade do sono. Durante tempestades solares, quando o campo magnético da Terra é perturbado, há relatos de insônia e sonhos confusos. Em contraste, noites de baixa atividade geomagnética são associadas a sonhos mais claros e organizados. Isso sugere que a estabilidade do campo magnético cria um ambiente ideal para que as mentes sintonizem frequências compartilhadas. Esses experimentos levantam perguntas intrigantes. Será que nossos sonhos são apenas reflexos do subconsciente, ou podem conter informações captadas de outras mentes? E se a ciência pudesse desenvolver tecnologias que amplificassem essa conexão? Imagine uma ferramenta capaz de transformar nossos sonhos em um canal consciente de comunicação, permitindo que trocássemos ideias e emoções enquanto dormimos. A ciência está apenas começando a explorar esse território. Ao refletir sobre esses estudos, percebemos que os sonhos podem ser mais do que apenas descanso mental. Eles são um portal para dimensões de interação que ainda não compreendemos plenamente. Essa conexão invisível nos faz questionar os limites entre o individual e o coletivo, e nos desafia a olhar para o sono como um momento de potencial humano inexplorado. O que mais poderíamos descobrir se prestássemos atenção a esses sinais sutis? Um dos aspectos mais intrigantes da conexão mente-terra é a ressonância de 7 Hz, uma frequência natural compartilhada pelo campo geomagnético e pelo cérebro humano. Essa frequência, conhecida como ressonância Schumann, é gerada pelo espaço entre a superfície da Terra e a ionosfera, criando um padrão estável que permeia o planeta. O que a torna especial é que essa mesma frequência também é observada no cérebro humano durante estados de relaxamento e meditação profunda. Essa sincronia entre a Terra e o cérebro sugere uma conexão natural que pode ser aproveitada de forma consciente. Estudos mostram que, quando a atividade cerebral se alinha à ressonância de 7 Hz, as pessoas experimentam maior clareza mental, intuição aguçada e até percepções extrasensoriais. É como se o cérebro, ao vibrar nessa frequência, sintonizasse informações disponíveis no campo magnético da Terra. Esse fenômeno abre portas para uma compreensão mais profunda das capacidades humanas. A frequência de 7 Hz também está ligada a momentos de criatividade e inspiração. Muitos artistas e cientistas relatam que suas ideias mais brilhantes surgem em estados de relaxamento profundo, quando o cérebro está mais receptivo. Isso pode indicar que, ao nos conectarmos a essa frequência, acessamos um campo de informações maior, talvez até compartilhado com outras mentes. A ciência ainda está investigando como isso funciona, mas os indícios são promissores. Curiosamente, essa ressonância também parece influenciar a memória e o aprendizado. Experimentos mostram que, ao expor pessoas a estímulos auditivos ou visuais ajustados à frequência de 7 Hz, elas apresentam melhor retenção de informações e maior foco. Isso sugere que essa frequência não apenas conecta nossas mentes à Terra, mas também pode ser usada para aprimorar nosso desempenho cognitivo. Imagine o impacto de aplicar esse conhecimento na educação ou na saúde mental. Por outro lado, interrupções nessa frequência podem causar desconforto. Durante tempestades geomagnéticas, quando a ressonância de 7 Hz é perturbada, muitas pessoas relatam dores de cabeça, confusão mental e ansiedade.
Isso mostra o quanto dependemos dessa estabilidade invisível para manter o equilíbrio mental e emocional. A consciência dessa conexão pode nos ajudar a desenvolver estratégias para minimizar esses efeitos e viver em maior harmonia com nosso ambiente. A ressonância de 7 Hz nos lembra de que somos parte de um sistema maior, onde mente e natureza estão intrinsecamente ligadas. Essa frequência, aparentemente simples, é uma ponte entre o físico e o metafísico, entre o individual e o coletivo. Ela nos convida a explorar novas formas de interação e a redescobrir nosso lugar no mundo. Talvez, ao entender melhor essa sincronia, possamos alcançar níveis inéditos de conexão e compreensão. A ideia de que o cérebro humano emite luz pode parecer estranha à primeira vista, mas estudos mostram que, em níveis microscópicos, isso realmente acontece. Durante certos estados mentais, como meditação ou concentração profunda, o cérebro libera fótons, partículas de luz que carregam informações. Essas emissões, embora invisíveis a olho nu, podem ser detectadas por instrumentos avançados e revelam um aspecto fascinante do funcionamento cerebral. O Dr. Michael Persinger foi um dos primeiros a investigar a emissão de fótons pelo cérebro. Ele acreditava que esses sinais luminosos não são apenas um subproduto das atividades neuronais, mas podem desempenhar um papel na comunicação entre cérebros. Assim como as ondas de rádio transmitem informações, os fótons emitidos pelo cérebro podem carregar pensamentos e memórias. Isso abre a possibilidade de que nossa mente esteja constantemente transmitindo para o ambiente ao nosso redor. Essas emissões são mais intensas em momentos de criatividade ou percepção intuitiva. Experimentos mostram que pessoas que estão profundamente focadas em uma ideia ou visualização apresentam maior liberação de fótons. Essa luz não é apenas energia desperdiçada. Ela pode ser parte de um sistema maior de troca de informações. Se pudéssemos amplificar ou direcionar essas emissões, talvez pudéssemos criar novas formas de comunicação não verbal. Além disso, estudos sugerem que esses fótons podem estar ligados ao fenômeno do entrelaçamento quântico entre cérebros. Quando duas mentes estão em estados sincronizados, os fótons emitidos por um cérebro podem influenciar o outro, criando uma espécie de ponte luminosa entre eles. Embora essa ideia ainda esteja sendo testada, os primeiros resultados são promissores e mostram que estamos apenas começando a compreender o potencial dessas emissões. Essas descobertas também nos levam a refletir sobre como o ambiente pode influenciar a emissão de fótons pelo cérebro. Condições externas, como a luz natural e o campo magnético, parecem amplificar essa atividade. Isso sugere que a mente humana está profundamente conectada ao ambiente ao seu redor, em um ciclo constante de influência mútua. Talvez a chave para desbloquear todo o potencial dessa interação esteja na harmonização entre mente e natureza. A emissão de fótons pelo cérebro nos lembra que, mesmo em seu estado mais básico, a mente humana é uma fonte de luz, literalmente e metaforicamente. Esses pequenos sinais luminosos, quase imperceptíveis, podem conter pistas valiosas sobre como nos conectamos uns aos outros e ao universo. A ciência está apenas começando a iluminar esse campo, mas as implicações são vastas e fascinantes. O entrelaçamento quântico é um dos conceitos mais intrigantes da física moderna, descrevendo como partículas podem permanecer conectadas de maneira que, ao alterar o estado de uma, a outra é instantaneamente afetada, mesmo a grandes distâncias. Essa ideia, que parecia restrita ao mundo subatômico, começa a ser explorada em relação ao cérebro humano. Pesquisadores como o Dr. Michael Persinger sugerem que nossos cérebros podem criar um tipo de entrelaçamento, permitindo que pensamentos e emoções sejam compartilhados além das barreiras físicas. Os experimentos realizados por Persinger e outros mostram que, quando duas pessoas compartilham o mesmo campo magnético, suas atividades cerebrais podem se alinhar. Isso foi demonstrado em situações onde estímulos em um cérebro resultaram em respostas quase idênticas em outro, mesmo que os participantes estivessem em salas separadas. Esse tipo de conexão transcende a comunicação tradicional e sugere que o entrelaçamento quântico pode ser uma base para interações humanas ainda não compreendidas. O entrelaçamento entre cérebros pode explicar fenômenos que, por muito tempo, foram considerados místicos, como a telepatia. Por exemplo, estudos documentaram casos onde gêmeos idênticos experimentaram sensações ou pensamentos simultâneos, mesmo estando fisicamente distantes. Esses eventos parecem ocorrer em momentos de forte vínculo emocional, sugerindo que o entrelaçamento quântico pode ser facilitado por conexões emocionais profundas. Outro aspecto fascinante é como essas conexões podem ser afetadas por fatores externos. Durante tempestades geomagnéticas,
O ruído no campo magnético da Terra pode interferir no alinhamento entre cérebros, enfraquecendo o entrelaçamento. Por outro lado, em condições de calma geomagnética, a ressonância entre cérebros é mais intensa, permitindo trocas de informações mais nítidas. Esses fatores apontam para uma relação delicada entre mente, ambiente e campo magnético. Essa descoberta levanta questões importantes sobre o potencial do entrelaçamento cerebral. Será que poderíamos usar essa conexão para criar uma nova forma de comunicação, sem depender de palavras ou dispositivos? E, mais importante, como garantir que essa tecnologia, caso desenvolvida, seja usada de forma ética? O entrelaçamento quântico entre cérebros nos oferece uma janela para o futuro, mas também traz consigo desafios significativos. O estudo do entrelaçamento cerebral nos lembra que a mente humana é muito mais complexa e interconectada do que imaginamos. Essas conexões invisíveis, mas reais, nos desafiam a reconsiderar os limites da ciência, da tecnologia e até da espiritualidade. Ao explorar esse fenômeno, não estamos apenas descobrindo novas formas de interação, mas também desvendando o próprio mistério da consciência. Ingo Svann foi um dos maiores expoentes da visão remota, uma habilidade que permite perceber informações de locais distantes sem interação física direta. Trabalhando com cientistas e agências como a CIA, Svann demonstrou que o cérebro humano pode captar informações não locais, desafiando os limites da percepção convencional. Suas habilidades e experimentos são um marco na exploração do potencial mental humano. Um dos casos mais famosos de Svann envolveu a descrição de um alvo específico enquanto estava isolado em uma sala. Os experimentadores viajavam para locais aleatórios e Svann, sem qualquer prévio conhecimento, desenhava e descrevia detalhes desses lugares. Em um desses experimentos, ele descreveu perfeitamente o Science North, um centro científico com arquitetura única, mencionando formas curvas, vegetação ao redor e até mesmo detalhes do ambiente, como carros e uma leve brisa. A visão remota de Svann parecia estar conectada a padrões específicos de atividade cerebral. Pesquisas mostraram que ele entrava em um estado de alta atividade no hemisfério direito, sincronizando-se com frequências naturais da Terra, como os 7 Hz da ressonância Schumann. Esse alinhamento sugere que a visão remota não é apenas um fenômeno aleatório, mas algo que pode ser medido e, talvez, treinado. Curiosamente, Svann relatava que sua precisão variava de acordo com a atividade geomagnética. Durante tempestades solares ou outros eventos que perturbavam o campo magnético, ele enfrentava dificuldades para captar informações. Isso reforça a ideia de que a visão remota está intrinsecamente ligada à estabilidade do campo geomagnético da Terra, e que os cérebros humanos podem estar sintonizados com essa força. A visão remota tem implicações profundas para a ciência e a sociedade. Se nossas mentes podem acessar informações além de nossos sentidos imediatos, como isso poderia transformar a maneira como aprendemos, nos comunicamos e exploramos o mundo? Além disso, como garantir que essa habilidade não seja usada para fins antiéticos, como espionagem ou manipulação? Esses desafios acompanham qualquer descoberta de grande impacto. Os feitos de Ingo Svann nos lembram que o cérebro humano é uma ferramenta incrivelmente poderosa, ainda cheia de mistérios. Suas contribuições para a visão remota abriram portas para um campo de estudo que continua intrigando cientistas e exploradores da mente. Ao refletir sobre seu trabalho, somos convidados a repensar os limites do que acreditamos ser possível. Quando duas pessoas compartilham o mesmo campo magnético, algo extraordinário pode acontecer. Pesquisas mostram que seus cérebros podem começar a funcionar de forma sincronizada, como se estivessem conversando em um nível invisível. Esse fenômeno, estudado por cientistas como o Dr. Michael Persinger, sugere que a conexão humana pode transcender palavras, gestos e até mesmo a proximidade física. Em um experimento marcante, 2 voluntários foram colocados em salas separadas, mas conectados ao mesmo campo magnético dinâmico. Quando uma luz piscava na frente de um dos participantes, o cérebro do outro registrava a mesma resposta, mesmo sem estar fisicamente presente. Essa sincronização cerebral é uma prova direta de que os campos magnéticos podem mediar uma comunicação invisível entre mentes. Esse tipo de conexão não se limita à transmissão de estímulos simples, como luz. Experimentos mais avançados mostraram que emoções e ideias complexas também podem ser compartilhadas. Quando 2 cérebros operam no mesmo campo magnético, suas ondas cerebrais começam a se alinhar, criando um ambiente propício para a troca de informações mais sofisticadas. Isso pode explicar sensações intuitivas entre pessoas próximas,
como quando alguém sente que outro está pensando nela. No entanto, essas conexões são extremamente sensíveis ao ambiente. Pequenas perturbações no campo magnético, como aquelas causadas por eletrônicos ou tempestades solares, podem interferir nesse alinhamento. Isso levanta a questão de como a modernidade, com seus inúmeros dispositivos e sinais artificiais, pode estar bloqueando nossa capacidade natural de conexão. Será que vivemos em um ambiente que nos desconecta uns dos outros? Os campos magnéticos compartilhados também têm implicações para a saúde mental e emocional. Estudos sugerem que, ao alinhar nossos cérebros a frequências naturais, podemos reduzir o estresse, melhorar o foco e até mesmo experimentar maior harmonia em nossas interações. Imagine o impacto de tecnologias que possam recriar artificialmente esses campos para promover bem-estar e melhorar as relações humanas. Explorar o impacto de campos magnéticos compartilhados é uma jornada para redescobrir o poder da conexão humana. Mais do que um avanço tecnológico, isso representa um retorno a algo essencial em nossa natureza: a capacidade de nos sentirmos ligados, mesmo à distância. Com o progresso da ciência, estamos apenas começando a entender como esses fenômenos podem transformar nossa forma de viver e nos relacionar. A relação entre a baixa atividade geomagnética e experiências de premonição é fascinante. Em diversos relatos documentados, pessoas descreveram sensações intensas de que algo estava para acontecer, e esses episódios coincidiram com momentos em que o campo magnético da Terra estava calmo. Esses fenômenos desafiam a lógica tradicional, mas estão sendo cada vez mais explorados por cientistas que buscam entender como o ambiente magnético afeta nossos cérebros. Um caso clássico envolve uma mulher que, durante a noite, sentiu uma angústia inexplicável e pensou constantemente em sua irmã. Na manhã seguinte, recebeu a notícia de que a irmã havia falecido na mesma hora em que experimentava aquela sensação. Esses episódios são mais comuns do que se imagina e, em muitos casos, ocorrem quando há baixa atividade no campo geomagnético, sugerindo uma conexão invisível facilitada por essa estabilidade. Durante esses momentos, o cérebro humano parece operar em um estado de maior receptividade. Pesquisadores acreditam que, quando o ruído no campo magnético diminui, nossas mentes podem captar informações sutis do ambiente ou até de outras pessoas. Esse estado, frequentemente relatado em sonhos ou momentos de relaxamento, pode ser uma porta para acessar informações que vão além do nosso alcance consciente. Esses relatos de premonições também desafiam a ideia de que estamos completamente isolados em nossas experiências mentais. Eles sugerem que, em certos momentos, há uma espécie de ressonância entre mentes conectadas ao mesmo campo magnético. Isso reforça a hipótese de que o cérebro humano funciona não apenas como um receptor, mas como parte de uma rede maior, que compartilha emoções e informações. No entanto, a ciência ainda luta para explicar esses fenômenos de maneira definitiva. Os céticos argumentam que essas experiências podem ser coincidências ou produtos da memória seletiva. Já os estudiosos do campo magnético apontam para padrões recorrentes que não podem ser ignorados. Essa área de pesquisa está em seus estágios iniciais, mas os indícios sugerem que há mais do que coincidência nessas conexões. Casos de premonições durante baixa atividade geomagnética nos convidam a reconsiderar o potencial humano. Eles apontam para uma interação profunda entre mente e ambiente, sugerindo que há dimensões da consciência que ainda não compreendemos completamente. Com mais estudos, talvez possamos transformar esses episódios misteriosos em ferramentas práticas para compreender melhor nossa relação com o mundo e com os outros. A tecnologia Octopus é uma das mais inovadoras abordagens para explorar a conexão entre mentes humanas. Esse dispositivo, composto por 8 solenoides que criam um campo magnético complexo, permite sincronizar cérebros humanos mesmo em ambientes separados. O objetivo dessa tecnologia é replicar o que a natureza já faz: usar o campo magnético como meio de comunicação. Os experimentos realizados com o Octopus são um marco na tentativa de transformar teorias em prática. Em um experimento, 2 participantes foram conectados ao mesmo campo magnético artificial, mas posicionados em salas separadas. Quando um deles observava um estímulo, como um flash de luz, o cérebro do outro registrava uma resposta similar, mesmo sem contato direto. Isso demonstra que campos magnéticos compartilhados podem criar uma ponte invisível entre mentes, possibilitando uma comunicação inédita e não verbal. O potencial dessa tecnologia é enorme. Imagine usá-la para criar conexões mentais diretas em equipes de trabalho ou até em terapias emocionais, permitindo que pacientes e terapeutas compartilhem emoções de forma mais direta. Por outro lado,
há preocupações éticas. Quem teria acesso a essa tecnologia? E como evitar que ela seja usada para manipulação ou controle? Essas questões mostram que o desenvolvimento do Octopus deve ser acompanhado de discussões profundas sobre seus impactos. Outro aspecto intrigante do Octopus é sua capacidade de melhorar a comunicação intuitiva. Em um experimento, pessoas treinadas para usar a tecnologia relataram sensações mais intensas de empatia e compreensão mútua. Isso sugere que, além de transmitir informações simples, o dispositivo pode ajudar a alinhar emoções e pensamentos, promovendo maior harmonia entre os indivíduos. É uma ideia que mistura ciência e psicologia de forma promissora. No entanto, o Octopus ainda enfrenta limitações. A tecnologia depende de um ambiente controlado, onde o campo magnético pode ser cuidadosamente ajustado. Em situações cotidianas, onde múltiplos sinais interferem, a eficácia é reduzida. Além disso, há um longo caminho para transformar essa ferramenta em algo acessível ao público. Ainda assim, os resultados iniciais são impressionantes e indicam um futuro repleto de possibilidades. A tecnologia Octopus nos mostra que a ciência está cada vez mais próxima de desvendar os mistérios da mente e da consciência. Ela representa uma ponte entre o que é natural e o que é criado pelo homem, permitindo que exploremos novos territórios de conexão humana. Com o avanço dessa pesquisa, podemos estar no limiar de uma revolução na forma como interagimos uns com os outros. A ideia de uma conexão mental global não é apenas uma inovação tecnológica, mas também uma transformação profunda da consciência humana. Se os cérebros de todos pudessem se alinhar em um campo compartilhado, nossas percepções individuais se expandiriam, e o conceito de eu e nós mudaria radicalmente. Essa nova consciência coletiva traria benefícios imensos, mas também desafios que precisamos considerar. Imagine viver em um mundo onde todas as informações e emoções fossem acessíveis instantaneamente. A empatia deixaria de ser um exercício e se tornaria um estado natural. Conflitos seriam resolvidos de forma mais eficiente, pois as intenções e sentimentos estariam claros. Por outro lado, a privacidade seria praticamente inexistente, e isso exigiria uma reavaliação de nossos valores e da forma como protegemos nossa individualidade. Essa transformação também afetaria nossas instituições. Governos, religiões e sistemas econômicos, que muitas vezes dependem de informações exclusivas, teriam que se adaptar. A transparência absoluta poderia acabar com desigualdades históricas, mas também criaria novos tipos de conflitos. Quem controlaria o acesso a essa rede mental? E como garantir que ela não seja usada para manipulação ou vigilância? Além disso, a consciência coletiva poderia acelerar o progresso humano em níveis inimagináveis. Ideias e descobertas seriam compartilhadas instantaneamente, eliminando barreiras de tempo e espaço. A criatividade individual se fundiria ao coletivo, criando uma sinergia única. No entanto, isso também poderia levar a uma uniformidade perigosa, onde a diversidade de pensamentos e culturas fosse reduzida. A transformação da consciência humana exige não apenas avanços tecnológicos, mas também maturidade emocional e ética. Precisaríamos aprender a lidar com o peso de acessar as dores e angústias de outras pessoas, além de equilibrar nossas próprias emoções em um ambiente tão conectado. Essa nova realidade exigiria uma evolução coletiva, tanto mental quanto espiritual. No final, a ideia de uma consciência coletiva global nos desafia a repensar o que significa ser humano. Essa conexão profunda pode ser vista como o próximo passo na nossa evolução, um caminho para transcender as limitações do individualismo. No entanto, como em qualquer grande mudança, o sucesso depende de nossa capacidade de usar essa nova ferramenta com sabedoria e compaixão.